Olá pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, que é a endometriose, uma doença que acomete aí 1 em cada 10 mulheres brasileiras. Trata-se de uma doença crônica, inflamatória, que além de estar aí na parte ginecológica, pode acometer também outros órgãos. E é por isso que eu convidei a doutora Jordana Diniz para falar um pouco mais sobre a endometriose. Então vamos lá! Estou aqui com a doutora Jordana Diniz, que é especialista em cirurgia ginecológica e em endometriose, para tirar dúvidas importantes aí, para a gente conhecer um pouco melhor essa doença, a endometriose. Então, primeiramente, muito obrigada, doutora Jordana, por nos receber aqui hoje. E aí, vamos lá para o que interessa, as dúvidas. A primeira dúvida é, o que é a endometriose, doutora? Monique, a endometriose é uma doença crônica que acomete mulheres que estão no que nós chamamos de menacme, então são as pacientes desde a primeira menstruação até a menopausa, lembrando que nós também temos pacientes na menopausa que têm endometriose, e essa é uma doença que acomete os órgãos pélvicos como um todo, então útero, ovários, intestino, bexiga, nós podemos ter comprometimento extrapélvico como do diafragma, e essa doença ela começa porque células de dentro do endométrio, que seria a parte de dentro do útero, que menstrua todos os meses, a priori, cai na cavidade pélvica. Tem várias teorias. Uma das teorias é pelo refluxo que pode acontecer pelas trompas. Então, essas células são corpos estranhos que estão na cavidade pélvica. Isso gera um processo inflamatório do organismo, tentando combater e retirar essas células que estão no local que não é o local comum, o local de perfeição delas se instalarem. E a cada menstruação, a paciente tem mais chance de doença, porque esse processo ele continua, e com isso ocorre uma fibrose, um processo de aderência. Então, uns órgãos vão se aderindo nos outros, vão grudando mesmo. Nós costumamos falar que a endometriose ela é uma doença que ela centraliza os órgãos pélvicos. Então, ao centralizar esses órgãos, a paciente pode ter dor pélvica, dor na relação sexual, né? Nós vamos falar sobre os sintomas, eu creio, né, mais adiante. Mas então, a endometriose, o que ela faz? Ela gera um processo inflamatório que vai causar uma dor pélvica crônica ao longo da vida da mulher, que muitas vezes não é bem diagnosticado. Doutora, fale-me mais sobre esses sintomas. O que a paciente pode sentir aí e que você consegue perceber através do que ela cita, né, através do que ela queixa, que é a endometriose? Monique, o bom médico, ele está atento aos sinais. Então, a paciente, quando ela queixa que ela tem uma dor durante a menstruação de cólica que é incapacitante, então nós temos que pensar assim, é aquela moça que ela perde a aula na faculdade, é aquela adolescente que ela não vai à escola, é aquela mulher que falta o trabalho. Então, é uma dor que incapacita ela de atividades diárias. Esse seria o primeiro sinal e o mais comum. Mas a paciente também pode ter dor na relação sexual, que muitas vezes é menosprezada pelo médico, não é compreendida pela família. Ela pode ter dor ao evacuar, então a cada evacuação ela pode sentir um desconforto, dor ao urinar, e são pacientes também que às vezes chegam com a queixa no consultório só de infertilidade. Então uma paciente que ela não consegue engravidar e ela não foi corretamente mapeada. Hoje nós sabemos também que a endometriose ela pode dar outros sintomas, como eu já disse, extrapélvicos. Por exemplo, a paciente que tem dor torácica, ela também tem que ser investigada, né? A paciente que queixa às vezes de uma dor que irradia para membros inferiores, que seria para as pernas, ela pode ter acometimento da endometriose de nervos, que é o que a gente tem hoje mais recentemente diagnosticado. Eu estou com uma paciente agora que ela, por exemplo, entrou no consultório mancando. Então, ela foi em vários ortopedistas e os ortopedistas, não, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ninguém pensou em endometriose. Nós temos que estar atento a todo esse compêndio aí de sintomas. Muito bem, então vejam pessoal, a endometriose além de acometer a parte ginecológica, pode também acometer outros órgãos, então fique atento e procure aí um ginecologista, não é verdade? E a última pergunta é com relação ao diagnóstico e o tratamento dessa doença. Como é que é feito, doutora?
O diagnóstico, inicialmente, ele tem que ser feito no consultório do médico especialista, aquele médico que estudou sobre endometriose, que conhece a doença, com a anamnese, que é o que a gente chama de entrevista. Depois, nós usamos também uma arma que é fundamental, que é o exame físico da paciente. A paciente tem que ser examinada. Nesse momento, eu já sei, com a minha entrevista, se essa paciente tem sintomas e sinais de endometriose. O que é que eu vou fazer para aliar o meu diagnóstico e também me ajudar a saber se a paciente precisa de um tratamento clínico ou cirúrgico. Vou pedir 2 exames de imagem, que são os principais, que podem ser associados ou pedidos individualmente, que é a ressonância magnética de pelve com contraste e a ultrassom com preparo intestinal. A partir desse momento, eu vou sempre dizer à minha paciente, que eu falo muito no consultório, a priori o tratamento vai ser sempre clínico. A cirurgia tem que ser a última opção, porque a paciente ela tem que entender que a cirurgia tem que ser feita em uma única vez, com uma equipe multiprofissional que retire todos os focos de doença para que ela não seja uma paciente polioperada. Certo? Então, a princípio, com a minha entrevista, com o meu exame de imagem, eu faço o rastreamento dessa paciente. Posso fazer tratamento clínico. O que eu vou fazer? Suspender a menstruação dessa paciente. Se ela não menstrua, ela não tem os sintomas relacionados à endometriose em sua maioria. Se essa paciente ela não teve sucesso com o tratamento clínico, associado à equipe multiprofissional, que é muito importante, fisioterapia, nutrição, nós temos que ter aliados aí no combate à endometriose. Temos que entender que a endometriose é uma doença como pressão alta, como diabetes. Eu não tenho como erradicar, eu tenho como trabalhar em qualidade de vida. Se essa paciente ela não teve sucesso no tratamento conservador, aí sim nós vamos pensar num segundo momento na abordagem cirúrgica. A não ser que essa paciente já chegue para mim no consultório com comprometimento de órgãos vitais que necessite de cirurgia. Também tem, cada caso, nós precisamos ter um tratamento individualizado. Ok, pessoal, então com essas informações, eu agradeço muito, doutora, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, informações imprescindíveis para nós mulheres, porque essa doença, a endometriose, ela pode ser confundida com outras doenças. Então fique atento e procure o médico, procure o ginecologista. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza o programa de hoje. Até o próximo programa. Tchau, tchau!